Bom dia a todos. Hoje, dia 22 de setembro de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, no curso técnico integrado em Informática do quarto ano. Então, a gente está discutindo alguns aspectos, né, de constituição, vamos dizer assim, ou alguns autores daquilo que a gente chama de filosofia contemporânea. Tá? E hoje a gente vai ver dois, talvez, dos mais importantes pensadores, né, da filosofia, na cultura ocidental, que interferiram profundamente, né, nessa constituição da filosofia contemporânea, ou para a crítica, né, que a filosofia contemporânea faz à cultura ocidental. Tá? Os historiadores denominam esse período, né, de crise da racionalidade, tá? Final do século XIX e início do século XX. E os filósofos, então, também, de certa forma, eles falam, né, de uma série de autores, filósofos, pensadores que vão colocar em suspeita, né? Até tem um grupo aí que chamam, né, de os mestres ou os filósofos da suspeita, né? E o que a gente vai ver na aula de hoje tem a ver muito com essa compreensão, tá? Então, a gente vai estudar rapidamente um autor, eu só quero fazer menção, assim, a esse autor, né? Mas quero me ater principalmente a um segundo filósofo, né, na aula de hoje. Né? Eu vou falar de Arthur Schopenhauer, tá? E Friedrich Nietzsche. São dois filósofos alemães, né, muito importantes, né, na cultura ocidental. Mas Nietzsche, principalmente, né, ele teve parte da sua produção filosófica, né, um pouco deturpada no primeiro momento, né, e ficou também muito relegada, né, ao longo do século XX, né, com essa marca que recebeu aí, infelizmente, né, pela sua trajetória. Né. As obras do Nietzsche, muitas delas foram... deixa eu mentir aqui. Oi, Eduarda, bom dia. Já começamos. As obras do Nietzsche, elas foram usadas, vamos dizer assim, né? Elas foram publicadas, né? Isso acontece muito, né? Obras que são publicadas depois da morte do seu autor, né? O Nietzsche morreu muito jovem, né? Tinha, deixa eu ver aqui, a idade dele, 56 anos, né? E os seus últimos de 10 a 12 anos aí, ele ficou louco, né? Ele, assim, ele literalmente no sentido da palavra, né? Ele tinha muitos problemas de saúde, né? Ele teve, a partir dos seus 45 anos, né? Ele teve um surto psicótico, né? Isso o levou à loucura, né? Ele não se curou mais, né? Ele tinha muitos problemas, né? Ele dizia assim que de um ano, de 365 dias no ano, em média, 200 dias ele estava sempre com muita dor, né, no corpo, dor de cabeça, né? E ele foi acometido também por sífilis, né? E um dos desdobramentos foi, né, uma perda da sua capacidade cognitiva, né? Mas principalmente no final da sua vida, né? Que não era tão tarde, né? Ele morreu com 56 anos, né? E os últimos 10 anos aí foram, assim, de loucura total, né? E muitas das suas obras ficaram guardadas, né? Foram escritas, redigidas, mas foram publicadas somente depois da sua morte, né? E ainda nos anos 30, né, a filha do Nietzsche, ele teve uma filha, e essa filha dele entregou as obras dele, pasmem, adivinhem para quem? Para Adolf Hitler, né, que leu elas e distorceu muitas das suas informações, né, e muitas das teorias do Nietzsche foram usadas, inclusive, para fundamentar filosoficamente, né, as atrocidades do nazismo, né. Depois vocês vão ver um pouco, né, por que isso pôde acontecer, né. Mas certamente o Nietzsche, se ele estivesse vivo naquela época, ele, né, não aceitaria, né, suas obras certamente não seriam usadas com a finalidade que foram, né, principalmente na Alemanha, aí, nos anos 30, né, nesse período aí que foi de ascensão, né, do nazismo, né. A gente sempre acha que o nazismo, você deve ter estudado isso em história, eu presumo, né, a gente sempre acha que o nazismo foi algo feito por lunáticos, assim, pessoas assim, não foi, né. Tinha um que o outro, sim, que era, né, mas a grande maioria foi feito por pessoas comuns, pessoas como nós, assim, né, que levavam a sua vida aparentemente normal, né,
e começaram a aderir a esse movimento, e quando a sociedade percebeu, né, estava imerso naquilo que hoje nós caracterizamos, né, como um regime totalitário, né, como, assim, uma das experiências mais infelizes, né, do Ocidente, né? E aconteceu numa cultura, numa sociedade que tinha muito desenvolvimento técnico, muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento cultural, né? O Nietzsche era professor universitário, vocês vão ver depois, mais adiante, também que Heidegger, né, que é um dos grandes filósofos do século XX, foi nomeado pelo Hitler, reitor de uma universidade, né? Também ficou assim, o Heidegger ficou tão envergonhado com a sua situação, né, que teve que construir uma cabana numa floresta para poder viver isolado, né? E durante muito tempo as suas obras ficaram assim meio que escondidas, né? Porque sempre se associava, quando se falava nesses autores, né? Ah, eles eram nazistas, né, e tal. Mas no fundo foram mais distorções do seu pensamento que foram utilizados por pessoas que certamente não compreenderam suas filosofias, né? E que acabaram, assim, então, recebendo essa pecha, né? E aí, somente a final do século XX, né, pessoal, início dos anos 2000, 2001, 2000, a partir dos anos, já no século XXI, né, que esses autores eles vão receber, assim, novas interpretações, novas leituras, novas compreensões, né, e que, assim, se abre um universo totalmente novo, né, de investigação filosófica quando você tem essas obras, né, todas elas num conjunto, né, todas elas assim, nas versões originais, né, sem atravessadores, sem pessoas com interesse, sem pessoas com, assim, com certas intenções, né, que não eram as intenções dos autores, né. Então, assim, é sempre bom a gente fazer esse parênteses, né. Muitas das reflexões filosóficas, por isso que a gente pode falar, assim, que talvez eles não eram filósofos contemporâneos, né, talvez eles eram, sim, críticos da modernidade, né, mas que não necessariamente acabaram com a filosofia moderna, né. Então, eles trazem, assim, muitos aspectos que são bem importantes, né, para a gente compreender adequadamente, de forma, assim, como talvez eles imaginavam que deveriam ser compreendidos, né? Bom, o Nietzsche tinha um problema, né, porque ele é um autor, assim, que, antes de filósofo, ele é um bom escritor, né. Se existisse prêmio de literatura na época, né, certamente o Nietzsche ganharia. Deixa eu só comentar aqui o negócio. Certamente o Nietzsche ganharia, né, um prêmio ou algo do tipo, assim, né, pelas suas obras, né? Porque a sua formação, ele era professor de filosofia, foi professor de filosofia, mas ele era também filólogo. E um filólogo é um cientista das línguas, né? E o Nietzsche, então, foi durante muito tempo professor de grego arcaico, né? O grego, que foram escritas as obras, as tragédias, né? As peças de teatro, toda a filosofia pré-socrática, né? E todo o pensamento pré-filosófico, vamos dizer assim, né? Foram escritos nessa língua, né? E era uma língua que o Nietzsche sabia ler, sabia escrever, sabia traduzir, né? Então, assim, ele era um sujeito que tinha facilidade com as línguas, né? Com escrita, né? E ele escrevia muito bem, né? Ele não era um filósofo, assim, analítico, né? No sentido de desenvolver um problema filosófico exaustivamente, né? Como os filósofos até então faziam, mas ele era um filósofo que escrevia por aforismos, né? Então, essas obras todas são obras, assim, não acadêmicas, no sentido mais clássico, né? Ontem eu assisti uma palestra também do professor Fernando Schiller, né, que é um especialista em Nietzsche no Brasil, né, é sociólogo também, mas ele estuda filosofia, é filho do Donald Schiller, né, que é um dos grandes tradutores da filosofia grega clássica, né, e o Fernando Schiller estava dizendo, né, que o Nietzsche ele não gostava de ser professor universitário, né, não gostava, assim, das atribuições, das tarefas, ele era filósofo, ele gostava, assim, ele experimentava, a sua filosofia é resultado da sua vida, das suas vivências, né? E ele gostava, assim, de circular, caminhar, né, pelas montanhas, né? Ele também era uma pessoa que vivia recluso, assim, não gostava muito da interação social, né? E ele se afastava das pessoas e pegava um caderninho de bloco, um bloco de notas, né? E saía anotando ideias, aforismos, né? A sua obra ela é toda feita por meio de aforismos, né? O que são aforismos? São parágrafos, né, em que o sujeito escreve ali um determinado conteúdo, né? Suas obras, então, são escritas dessa forma.
né? Ele não gostava muito dessa... Ele era professor universitário, mas ele não gostava da sala de aula, não gostava de ir lá ter que cumprir horário, né? Fazer chamada de aluno, coisa do tipo, né? Preencher cadernos e diários de classe, né? Isso tudo que acho que nenhum professor gosta muito de fazer, né? Mas, ou pelo menos os bons professores não têm muita afeição com relação a isso, né? Essa parte mais burocrática, né? O Nietzsche gostava mesmo de fazer filosofia, né? De escrever, de pensar, né? Ele, como eu falava para vocês antes, né? Aonde que ele gostava mesmo de ir era nas montanhas, no cume das montanhas, né? E ficar olhando a paisagem e gastar o tempo refletindo aí, até por uma questão de saúde, né? Ele tem de se mudar para os Alpes, na Suíça, né? E era um lugar, ele teve que se mudar para esse lugar, porque era onde ele conseguia viver bem, ele conseguia respirar melhor, ele não sofria tanto de enxaqueca, né, nesse lugar, né? E era um lugar assim que ele preferia, né? Mas, enfim, essas doenças todas aí, enxaqueca, sífilis, tudo isso, né, aos seus 40 e tantos anos, ele é acometido, assim, por 44 anos, se não me engano. Ele começa a sofrer, ele tem um surto, e a partir daquele dia ele nunca mais consegue sistematizar nada, escrever nada mais, né? As suas obras aí ficam incompletas nesse sentido. Certamente ele, com essa idade, né, com 44 anos, aí, ele poderia produzir muito mais ainda depois, né, na sua maturidade. Mas talvez ele pudesse mudar completamente tudo que ele disse, né? Mas o que a gente tem dele, então, algumas das ideias que a gente tem dele é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Bom, eu fiz toda essa introdução aqui, né? E talvez muita coisa vai ficar ainda, né, por falar, né? Mas se a gente não conseguir concluir hoje, a gente vai voltar em algum momento a falar sobre Nietzsche, tá? Eu vou disponibilizar um texto depois para vocês desse livro aqui, tá? Esse livro aqui é de um principal pesquisador brasileiro, um dos principais pesquisadores brasileiros, né? Nós temos dois grandes pesquisadores reconhecidos mundialmente, né, sobre Nietzsche. Um é o Oswaldo Giacoya Jr. e o outro é uma mulher, a professora Scarlett Martin, né? São dois profundos conhecedores da obra do Nietzsche, né? E que eu vou disponibilizar depois alguns materiais deles para vocês lerem também, pensarem um pouquinho mais sobre as ideias do Nietzsche, tá? O Nietzsche é um filósofo que geralmente desperta muita curiosidade e é muito lido por um certo público um pouco mais rebelde, né? Alguns jovens, né? Algumas pessoas assim, né? Que acham que o Nietzsche, porque algumas posições dele, assim, né? Que são meio assim confrontadoras, né? Ele desperta muito essa vontade, né? Na juventude. Eu espero que vocês também sintam-se motivados aí para a partir da aula de hoje, né? Conhecer um pouco mais, refletir um pouco mais sobre as obras do Nietzsche. Bom, então vamos, né? Eu quero projetar aqui a minha tela para vocês. Eu quero só fazer uma menção a um outro filósofo. Deixa eu projetar minha tela aqui, pessoal. Que é, vamos dizer assim, o pai intelectual do Nietzsche, que é o Arthur Schopenhauer, né? No século XIX, então, eu vou falar rapidamente, né, um pouquinho sobre Schopenhauer, depois eu quero falar um pouco sobre Nietzsche, né, e dar destaque à crise da racionalidade, obviamente, né, que é o principal ponto da filosofia contemporânea. No século XIX, né, pessoal, ele foi, assim, muito profícuo em grandes filósofos que questionaram, colocaram em dúvida, né, todo aquele projeto da modernidade, tá? Talvez o principal representante, né, um dos principais representantes, então, seja este simpático senhorzinho aqui, né, que é Arthur Schopenhauer. Acho que eu falei para vocês rapidamente numa aula sobre o Hegel, né? O Hegel é também um grande filósofo do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, que foi contemporâneo do Schopenhauer, né? Só que o Hegel fazia muito sucesso, né? Porque ele era um filósofo sistemático, ele era um filósofo acadêmico, um filósofo, assim, analítico, as suas obras eram todas bem costuradas, filosoficamente, né? Bem elaboradas, né? As suas aulas eram muito frequentadas pelos estudantes da época, né?
E o Schopenhauer, não. O Schopenhauer era contemporâneo do Hegel, né? Ninguém dava muita bola para o Schopenhauer, né? Porque, assim, ele destoava de todo aquele projeto, aquela idealização que os modernos pregavam, né? E o século XIX, ele começa, o início do século XIX, né, com uma série de dificuldades, né? O século XIX é um período de grandes críticas, né? E desconstrução das grandes narrativas de outras épocas, né? Principalmente do século XVIII e do século XVII, né? Que são os dois principais séculos da modernidade. Os séculos em que, os anos 1600, os anos 1700, né? Os séculos em que a Europa se desenha como sendo e os filósofos da Europa, né? Se desenham como os principais pensadores, os grandes guias da cultura ocidental, né? E esses projetos todos idealizados pelos filósofos do século XIX, eles começam, então, como a gente já viu em outros momentos, né, eles começam a não se revelar tão, tão profícuos, tão eficientes, né, como os seus idealizadores pensavam, né? E aí, o Schopenhauer, ele vai dizer o seguinte, né? Os modernos, aí, e aqui quando eu falo moderno, é bom a gente pensar assim, principalmente em filósofos como Descartes, né? Os modernos, eles defendem a noção de subjetividade, um sujeito como alguém capaz de ser controlador, vamos dizer assim, né, do mundo. É aquele que tem possibilidade de conhecer o mundo, de dominar o mundo, de conduzir o mundo, de não se enganar com o mundo, né? Esse é o sujeito moderno. O Schopenhauer vai dizer que a nossa existência não é assim. A nossa existência ela é muito mais como uma doença, né? Em que a gente precisa buscar a cura, um tratamento. A nossa vida é tratar a nossa existência, né? Então, viver não é conhecer, dominar, né? Verbos muito importantes para os filósofos modernos. Conquistar, né? Não é isso. A nossa existência ela é uma doença. A gente precisa tratar da nossa vida, né? Então é por isso que o Schopenhauer, nesse livro O Mundo como Vontade e Representação, que ele é do ano de 1819, ele é considerado a Bíblia do pessimismo, né? O pessimismo é um movimento filosófico, né, que se desenvolve então no início do século XIX, e que vai, de certa forma, desnudar esse projeto moderno, né, de um sujeito capaz de conhecer tudo o que há no mundo, né? E uma metáfora que o Schopenhauer utiliza é a metáfora do pêndulo, né? E um pêndulo, o que é um pêndulo? Ora está para um lado, ora está para o outro, né? E o que está no meio é o que o Schopenhauer chama de vontade. A vontade é a expressão. A vida humana é uma expressão da vontade presente no mundo. Ela é essencialmente sofrimento, né? Então a vontade ela é assim, ela é um vetor. É aquilo que nos tira de um lugar e nos leva para o outro, né? Imagine um vetor, assim, uma linha, assim, que te tira de um lugar e te leva para o outro. O que é isso? Isso é a vontade. Que lugares são esses? O lugar onde a gente está e o lugar para onde a gente vai. O que o Schopenhauer vai dizer, o pêndulo entre a dor e o aborrecimento. A dor, porque a gente não consegue ter tudo que a gente quer, e o aborrecimento é que aquilo que a gente imaginou que nos daria felicidade quando a gente alcança, já não nos dá mais felicidade, né? É mais ou menos assim, né? Eu desejo tanto ter uma namorada, um namorado, né? E no momento que eu tenho, aquilo de certa forma me aborrece em algum sentido, né? Então, é mais ou menos assim, né? Eu almejo tanto ter 18, 20 anos, mas eu tenho uma série de problemas quando eu começo a ter essa idade. A minha família não quer que eu fique totalmente dependente deles, eles querem que eu arrume um trabalho, eles ficam me cobrando que eu tenho que entrar numa universidade, enfim. Sempre quando eu almejo alguma coisa, quando eu alcanço aquilo, aquilo me incomoda, né? Então, é mais ou menos isso que o Schopenhauer vai dizer, né? Essa é a crítica que ele faz àquele sujeito moderno. O sujeito moderno é um sujeito esperançoso, que ele imagina que em determinado momento ele vai ficar feliz, quando ele atingir um certo lugar, né? E o Schopenhauer vai dizer que não é assim, né? Que a nossa vida ela é uma vida de sofrimento, né? O que nos guia é a nossa vontade, né? Então eu preciso saber viver entre a dor e o aborrecimento. A dor por não ter e o aborrecimento, porque quando eu tenho aquilo que eu espero
que vai me trazer felicidade, na verdade, aquilo pode me trazer muitos aborrecimentos. Imagine o seguinte, né? Eu quero muito ter um carro. Aí eu compro um carro, mas daí eu preciso abastecer o carro, preciso comprar pneu para o carro, preciso fazer manutenção no carro, eu preciso pagar um seguro do carro, se me roubam eu posso perder todo o meu dinheiro, ou se eu estou pagando ele parcelado, eu vou continuar pagando uma coisa que eu não tenho, né? Então, assim, é mais ou menos isso que eu estou trazendo alguns exemplos aqui bastante simples, né? Mas é mais ou menos isso que o Schopenhauer quer dizer, né? A gente espera tanto a possibilidade de ter coisas, conseguir coisas, viver de um determinado jeito, que quando a gente alcança isso, aquilo pode nos trazer muitas preocupações, muitos aborrecimentos, né? Então, eu sofro quando eu não tenho, e quando eu tenho, aquilo me aborrece em algum sentido, tá? Então, é uma frase essa também do Schopenhauer, né? Os nossos desejos são quereres que nos aborrecem, nos entediam, quando alcançamos, ou sentimos dor quando não o temos, né? Então, a ideia, assim, é que a gente nunca vai conseguir estar plenamente satisfeito ou feliz, né? Porque quando a gente não tem, a gente está insatisfeito que não tem. E quando a gente tem, a gente se aborrece porque aquilo vai nos causar algum problema, né? Então, a vida é dor, a vida é aborrecimento, a vida é sofrimento, tá? Eu queria falar mais coisas sobre o Schopenhauer, mas não vou me ater muito aqui, eu quero ir já direto para o Nietzsche, né? Então, o Nietzsche é um leitor do Schopenhauer, né? Vocês viram que quando o Nietzsche nasceu, ele era uma criança, o Schopenhauer já tinha escrito esses livros, né? Principalmente esse O Mundo como Vontade e Representação. Então, o Nietzsche é um filósofo que vive principalmente o final do século XIX, né? Aqui eu listei algumas das obras do Nietzsche, tá? Esse que vocês estão vendo, então, é ele, né? Aqui já na sua maturidade, né? Depois tem uma outra foto no final, né? Mostra ele já no fim da sua vida. Esse é um quadro, né? A outra é uma foto mesmo, né? De como que ele estava, né? Pouco antes dele morrer. Né? Aí eu listei algumas das suas obras, né? E se vocês um dia quiserem ler o Nietzsche, eu particularmente fui ler Nietzsche depois que terminei o curso de filosofia. Eu tinha lido alguns textos, alguns artigos, né, do pensamento dele, mas eu só fui ler com mais sistematicidade, né, agora, poucos anos atrás, aí, tá? E aí eu listei algumas das principais obras dele, né, e os comentadores, os especialistas em Nietzsche, eles não colocam uma ordem cronológica das suas obras para serem lidas, né? Até porque se a gente fosse olhar assim a primeira obra dele, se a gente quisesse entender o pensamento do Nietzsche, né? A gente fosse ler a primeira obra dele, né? A gente teria, assim, dificuldade, primeiro, por saber exatamente qual foi, né? Porque muitas delas foram publicadas não necessariamente quando foram escritas, né? Às vezes você pode... Quando as obras foram publicadas, elas não necessariamente tinham sido recém-escritas, né? Então, por exemplo, Et Homo, essa primeira que aparece aqui, ó, ela foi publicada em 1908, né? Ou seja, 8 anos depois que ele morreu, né? E não se sabe exatamente quando que ela foi escrita, tá? Mas há um mínimo de consenso que a primeira obra que sugere-se que seja iniciada a leitura do pensamento de Nietzsche, eu fiz isso, por exemplo, né? É essa obra Genealogia da Moral, né? E é um pouquinho dela que eu vou falar, dessas duas aqui que eu vou falar um pouquinho na aula de hoje, tá? Enfim, então, só pelo título das obras, vocês podem perceber, né? O Nietzsche está tentando discursar, escrever, refletir sobre a nossa condição enquanto seres humanos. Et homo quer dizer o homem, ou esse homem, né? E aqui homem, pessoal, por favor, né, entendam, não é homem de somente o homem do sexo masculino, né? O gênero masculino, não é isso. Et homo, ele está falando de o sujeito humano, né? E dentro desse sujeito humano está todos os seres, homens, mulheres, bissexuais, transexuais, quem for, tá? Então ele está se referindo a o homem enquanto humanidade, né? Certamente, o Nietzsche é um filósofo do século XIX. No século XIX, no lugar em que Nietzsche vivia, homens e mulheres ocupavam papéis sociais muito bem definidos, né?
Então, o Nietzsche é um sujeito do século XIX. Ele não tem a linguagem e o debate contemporâneo sobre as questões do homem e da mulher, né? Tem, assim, várias passagens, né, que o Nietzsche vai dizer que a mulher ela tem um papel previamente definido, né? E que se ela quiser ir além, né, da sua condição de mulher, ela estaria indo totalmente contra a sua própria condição, né, feminina, né? Mas o Nietzsche é um filósofo do século XIX, a gente tem que considerar isso, né? Ele é resultado também do seu tempo, né? E é óbvio que se a gente for ler algo sobre Nietzsche, se vocês forem ler algo sobre Nietzsche, né, não precisa necessariamente vocês, assim, serem um crítico, né, das suas obras, das suas reflexões. Pessoal, só um pouquinho aqui que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui. Só um instantinho, já volto. Voltando. Bom, então, entre os temas que o Nietzsche reflete, né, talvez um dos principais temas seja a questão da moralidade na cultura ocidental, né? Essas três primeiras obras, né, Et Homo, Genealogia da Moral e Para Além do Bem e do Mal, são obras que discutem essa questão, né, da moralidade, tá? E também o Nascimento da Tragédia, né, essa primeira aqui é de 1872, né? Nesse livro ele faz toda uma reconstrução, né, principalmente da discussão que eu vou fazer agora já logo na sequência, né, das origens do bem e do mal na cultura ocidental, né? Da onde que vem essa noção de bem e mal, né? Por que que... E essa discussão ela é importante para um tema central na filosofia do Nietzsche, e eu diria assim, de todo o século XIX, do século XX, que é a questão do ressentimento, tá? Vamos lá, então. Esses dois personagens aqui são dois personagens mitológicos, né? Apolo e Dioniso, né? Apolo é, na mitologia grega, o deus da razão, o deus da medida, o deus assim, vamos dizer assim, da racionalidade, do controle, da moderação. Esse é Dionísio. Dionísio, ele foi apropriado pela cultura romana, na mitologia romana, ele é o deus do vinho, deus Baco, né? Aqui está o vinho, né? É o deus da desmedida, é o deus, assim, do irracional, do irascível, do concupiscente, do mais baixo, vamos dizer assim, né? E tem toda uma origem muito técnica, eu vou tentar resumir isso um pouquinho para vocês, e que dá origem ao ressentimento, né? O que acontece? Ao longo da história da cultura ocidental, principalmente a partir de Sócrates, que é o filósofo divisor de águas, vamos dizer assim, né? O Sócrates vai colocar a verdade, o bem, a justiça, o belo, tudo isso dentro da caixinha do racional, do Apolo. A cultura ocidental, ela sempre colocou, e os modernos fazem isso também, né? Lembram que o Descartes falava, né? A grande marca da filosofia moderna é o racionalismo cartesiano, é o uso da capacidade racional, é o desprezo ao corpo. Isso já estava lá no Sócrates, em algum sentido, né? Quando ele fala assim na divisão dos mundos, né? O mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é esse mundo que nós estamos aqui, né? Que ele é um mundo de sombras, é um mundo ilusório, né? E o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Depois do Nietzsche, de toda a tradição ocidental, né, ao longo dos séculos, né, até a modernidade, sempre se defendeu muito a dimensão racional dos seres humanos, né? Homens capazes de controlarem a si mesmos, controlarem os seus impulsos, controlarem os seus desejos. E o outro lado, nosso lado mais dionisíaco, ele sempre foi mais reprimido por esses sujeitos aqui, tá? Eles foram reprimidos, eles foram relegados, eles foram colocados assim, tipo, desejos, vontades, tudo isso como vontades de segunda ordem, ou vontades mais baixas, né? Só que, o que acontece? A representação do Dionísio, a desmedida, a orgia, prazer, as vontades do corpo, tudo isso, alguns se deixam guiar por isso.
Algumas pessoas, eles conseguem viver sem necessariamente reprimir isso. Esses aqui, como eles não conseguem viver os desejos, as paixões, as pulsões, eles reprimem isso e eles se tornam ressentidos, tá? Essa é uma ideia bem interessante, né? Porque o ressentimento é o que, pessoal? O ressentimento é a vontade que eu tenho de viver desmedidamente, né? Mas eu controlo esse meu desejo, tá? A cultura nos faz isso. A cultura é o quê? A cultura é... Sabe que quando o pai, ou a mãe, ou uma avó bem conservadora diz para vocês assim, ó, meu filhinho, meu netinho, não faz isso porque isso é feio, né? No fundo, essa mensagem, né, das coisas que são feias, elas vão criando em nós um certo ressentimento de quem faz aquilo, né? Eu tenho 2 filhos pequenos em casa e toda hora alguém está dizendo assim, ah, mas como é que com o fulano, quando ele faz isso, você não diz nada, né? Ah, por que ele faz e eu não posso fazer, né? Quando a gente vai permitindo que isso vai acontecendo ao longo da vida, essa pessoa ela vai criando um certo ressentimento, né? E o Nietzsche vai dizer que a história do homem, a história da cultura ocidental, aqui é uma generalização que eu estou tentando simplificar muito isso, né? A história da cultura ocidental é a história da repressão aos instintos mais reprimidos que os seres humanos têm. E a forma mais elaborada de repressão dos instintos é a moral, né? Porque o que é a moral? A moral é a noção de culpa, né? Então, quando você libera esses teus desejos, as tuas paixões, as tuas pulsões, quando um sujeito racional libera isso, ele se sente culpado porque ele fez isso, né? E isso é tão eficiente, é muito mais eficiente do que qualquer castigo físico, né? Com punições físicas, né? O sentimento de culpa que nós temos, né? Ah, eu não devia ter feito isso. É esse sentimento de culpa que é o que impede os seres humanos de viver na sua plenitude, né? Esse homem ressentido da cultura ocidental é mais ou menos isso que Nietzsche quer dizer, né? Então, historicamente, tentando simplificar um pouco isso, né, pessoal? Historicamente, a cultura ocidental, ela sempre privilegiou, ela deu mais valor, ela reconheceu mais esse homem racional, esse homem que sabe se controlar. Os modernos fizeram isso, maximizaram isso, né? Esse homem racional, ele se transformou num sujeito, naquele que consegue controlar tudo, naquele que consegue ter domínio sobre tudo, que consegue ter domínio sobre os seus desejos, sobre suas paixões, né? E o outro lado, ele sempre foi reprimido, ele sempre foi renegado, ele sempre foi sufocado, né? Ele nunca teve oportunidade, vamos dizer assim, né, ao longo da história, né? E o que o Nietzsche vai dizer é que, no fundo, o que todos têm vontade realmente de fazer é seguir essa vida dionisíaca, né? O problema é que nós não temos espaço, não temos condições, não temos lugar para fazer isso. Bom, mas e isso, o que acarretou? O que acarretou ao longo do tempo essa moral que foi guiada por essa dimensão racional do deus grego Apolo, o deus da razão? O que decorreu disso, né? Decorreu disso, eu já falei um pouquinho para vocês, né? Esse sentimento de culpa, né? A ética ocidental, ela orienta-se pela passagem da hostilidade humana para o sentimento de culpa. A hostilidade que essa vontade, essas vontades mais desmedidas nossas, né? Que nós temos, a gente reprime elas, e aí quando, de certa forma, dá uma escapadinha dessa hostilidade, o sujeito sente culpa por ter feito aquilo, né? Ele sente vergonha por ter se deixado guiar por esses desejos mais primitivos, mais hostis, mais instintivos dos seres humanos, né? E quando isso acontece, o sujeito ele se sente culpado, né? A nossa moral, ela nos conduziu de tal forma que quando a gente sente quando esses desejos mais primitivos, mais hostis são liberados, o sujeito se sente culpado por ter sentido e feito aquilo. O Nietzsche vai dizer que isso gera uma moral, as ideias modernas, elas nos geram uma moral de rebanho, né?
um autoapequenamento da nossa condição humana, uma degeneração do homem em um animal de rebanho, né? Que sabe apenas combater os seus estados mais penosos, né? E aí, isso ocorre por essa aprovação de apenas uma parte das nossas condições humanas, das nossas propriedades humanas, né? É como se os nossos desejos, os desejos mais primitivos, mais instintivos, eles estão latentes ali em nós, né? Mas eles não são aprovados socialmente, eles não são reconhecidos publicamente, né? E quando eu faço isso, quando eu libero esses desejos mais hostis, mais primitivos, a sociedade me reprime e eu sinto culpa, sinto vergonha disso, né? Nietzsche vai dizer que isso, na verdade, é uma mediocrização e um rebaixamento da nossa condição de humanos, né? É como se nós fôssemos escravos, né, da consciência moral, né, dessa noção de dever, né? Essa noção de dever é a espiritualização da crueldade, né? A noção de dever, né, por exemplo, que o Kant defende, que é um filósofo moderno, né? O Kant ele é tão rígido na sua moral a ponto de dizer que as leis elas não necessariamente deveriam existir, né? Os sujeitos deveriam ser capazes de guiar a sua vontade por conta própria, né? O Nietzsche vai dizer que isso é a espiritualização da crueldade, né? Só que, por que as pessoas fazem isso, então? É porque a gente tem benefícios, né? Quando você reprime esse lado mais impulsivo, instintivo, dionisíaco, né? Nós temos benefícios. Quando a gente renuncia à satisfação dessa hostilidade, né? Quando a gente renuncia a isso, a gente se torna pessoas que gozam dos benefícios culturais. É uma vida socialmente reconhecida, uma certa estabilidade, né? Uma certa, entre aspas, pacificação no convívio com os outros, né? A gente leva uma vida assim mais recatada, mais pacata, mais controlada, mais comedida, e isso nos dá uma certa tranquilidade, né? Ontem eu escutava a professora Scarlett Martin e ela disse uma frase assim muito impactante, né? Que é a seguinte: aquela pessoa moralmente correta, que se posa de santinho, na verdade, e que ela busca o reconhecimento dos outros por isso, na verdade, ela é aquela que tem assim a crueldade totalmente dominada dentro de si, altamente reprimida, né? E ela é uma pessoa tão egoísta a ponto de esperar que até os outros pensem que ela é boa, que ela é boazinha, que ela é certinha, né? Então isso é muito duro, né? Vocês imaginem uma crítica dessa aí, né? Só para abrindo um parênteses, né, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Nietzsche, para vocês terem uma ideia, um pouquinho da vida privada dele, né? O Nietzsche era filho de um pastor, né? E vocês imaginem assim, né? Ele já na sua juventude ele rompe com a sua família, né? Ele manda uma carta para a irmã dele, né? Acho que com 19 anos, né? Que ele havia rompido totalmente, né? O pai dele era pastor, ele conhecia a doutrina luterana, né? Protestante, não tenho certeza se era luterana necessariamente, né? E ele conhecia profundamente essa doutrina, né? E aí ele rompe totalmente com a família dele, né? Ele se afasta, né, do convívio da sua família, né? Ele manda uma carta para a irmã dele e a irmã dele daí leva a carta para a família, né, dizendo que, olha, o Frederick ele abandonou completamente as noções de espiritualidade protestante, né? E aí ele vai então seguir a sua vida se afastando totalmente da religião, exatamente porque ele vai dizer o seguinte, né? As pessoas elas são tão fracas na sua condição humana, né? Que elas precisam elas não conseguem viver, elas não conseguem suportar a dor de viver sem ídolos, né? E aí elas precisam, assim, elas não são suficientemente humanas, né? Para a ponto de levar propriamente uma vida humana, né? No tempo, né? Dentro do tempo. Bom, então a finalidade, né? Essa moralidade de rebanho, né? Que é uma moralidade de escravos, ela gera uma humanidade recalcada, né? Vocês sabem, né? Já ouviram essa expressão, né? O que é o recalque, né? É aquela pessoa que ela realmente
não gosta, né, das coisas que os outros fazem, e ela tenta encontrar formas de dizer que, eu não queria isso mesmo, né? Já viram crianças fazem muito isso, né? Estão lá brincando com um determinado brinquedo, uma pega o brinquedo que a outra tinha, e ela diz, eu nem queria isso mesmo, né? E ali você já está criando, né, aquilo que a gente vai chamar de humanidade recalcada, né? Eu nem dava bola mesmo para filosofia, né? Eu nem queria mesmo nota boa. Eu nem queria mesmo tirar 10 em matemática, nem nada. Por mim, podia estar bom ficar com 5 e fazer exame e tal, né? É isso que o Nietzsche quer dizer, né? A consequência, né, dessas ideias, né, desse sentimento de culpa, né, que a cultura ocidental impõe, de certa forma, aos sujeitos, né, ela gera uma humanidade recalcada, né? Então, Nietzsche vai dizer que a forma de superar essa moral de escravos, essa moral herdeira do pensamento socrático platônico, né, que tem o controle das suas paixões em nome da racionalidade, a forma de superar isso é o que o Nietzsche desenvolve nesse texto Et Homo e na genealogia da moral, é a constituição de uma nova moral, a moral do Senhor, né? O que é a moral do Senhor? É uma moral em que a conservação da vida conservação da vida e capacidade da criação da vida de seus valores e valorização dos nossos instintos, né? Ou seja, os instintos eles também têm importância na vida. É isso que vai colocar os seres humanos num outro patamar, né? Aquilo que a gente chama do além do homem ou do super-homem, né? O super-homem não daquele das histórias em quadrinhos, né? Não é aquele dos filmes, né, da DC, enfim. Não é esse super-homem. Mas é o super-homem não da força física, mas o além do homem capaz de superar os valores da tradição e recriar novos valores com base no potencial da humanidade, tá? É um ser humano assim que está para além dessa noção mais simplista de humanidade, né? Vejam, eu perguntaria para vocês, né? Nós estamos em qual modelo, né? Quando a gente vê hoje esse culto ao corpo, nesse sentido, né, do super-homem, aquele sujeito que precisa abandonar a si mesmo, né, pelas suas virtudes físicas, conseguir algo, né? Vejam, a gente pode ler o super-homem, esse super-homem das histórias em quadrinhos, como o contrário do super-homem do Nietzsche, né? O super-homem do Nietzsche vai dizer assim, que ele não precisa usar uma capa, usar um disfarce, usar um codinome, né, para ser alguém, né? O Nietzsche vai dizer que a gente precisa deixar as nossas paixões fluírem, né? Porque é isso que vai nos colocar num outro patamar, né? Vai nos ajudar a viver para além dessa moral de escravos, né? Herdeira, então, do pensamento socrático, platônico, tá? Então, o que é esse além do homem ou super-homem, né? Que o Nietzsche prega, né? É um super-homem capaz de se auto-superar, né? De transvalorar todos os valores, né? De dominar a si sem negar a sua natureza, sua imoralidade, naturalidade, sem amargura, sem se condenar por uma rigidez moralista, né? Por exemplo, o super-homem ele não tem mulher, né? Pelo menos as versões que eu via, né, da história em quadrinhos, ele até tinha uma namorada enquanto ele estava com o disfarce, né? Mas no momento que ele tirava o disfarce, não, ele era só o super-homem, né? A mesma coisa acontece com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha lá, o Peter Parker, ele não pode ter a namorada, né? Ele tem que ser o herói. Ou seja, não, ele não pode viver a condição dele de humano na sua plenitude, de ter uma mulher, de trair a mulher, de ter mais de uma mulher, ou de ter uma mulher e ficar a vida inteira com ela, né? Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode nem ter a mulher. Não pode nem ter, enfim, a mulher aqui representada como alguém que compartilha a vida com ele, né? Pode ser homem, mulher, enfim, pode ser o que bem entender, tá? Fique bem claro isso. Então, não é um ser humano que controla, né? Que ele precisa, assim, que ele tem que abandonar a sua dimensão humana, né? Não é esse o além do homem que o Nietzsche prega. É um homem capaz de ir além dos valores que estão aí, de se auto-superar. O que é exatamente essa autossuperação? Ontem eu assisti uma palestra também do professor Oswaldo, autor desse livro aqui, e ele disse uma coisa que eu assim, achei fantástica, que é o seguinte. Olha só. O grande problema é a questão do tempo, né?
O que é o tempo? O tempo ele tem 3 formas, né? O passado, o presente e o futuro. Um dos grandes problemas dos seres humanos é o passado. O passado a gente não pode mudar. O passado ele é autoritário conosco, né? Nós não podemos, eu não posso deixar de dizer o que eu disse. Eu não posso deixar de sentir o que eu senti. Eu não posso ir contra o meu passado, a minha família, o que aconteceu comigo, as experiências que eu passei. Eu não posso. Então, o passado nos é autoritário. O presente, ele ainda não está aqui, né? Ele ainda não, nós não temos domínio sobre ele, né? Eu não sei o que vai acontecer hoje à tarde, por exemplo, amanhã, que tragédias vão acontecer comigo. Eu não sei, né? Me resta o presente. O que é o presente? O presente, quando ele já não é mais. Ele é aquele passado que eu não consigo mais lidar com ele. O presente, ele não existe. E quando ele existe, ele já é aquele passado que nos oprime. Então, esse é o drama do ser humano. Essa é a grande... É isso que nos ressente, né? Ou seja, eu não sei o que vai acontecer no futuro. O que já passou é algo que eu não tenho domínio. E o presente, quando ele acontece, ele é que nem o passado. Então, esse é o ressentimento do ser humano, né? Quando ele acontece, quando o presente, eu só tenho o presente, né? E quando ele acontece, ele já é aquilo que me ressente, né? Ele já é o passado, é aquilo que eu não tenho controle, né? Então, o que é o super-homem? O que é o Übermensch, né? O termo alemão. O que é o além do homem do Nietzsche? É aquele que, quando vive o presente, ele já não vai mais se ressentir. E é aquele que consegue projetar no futuro uma forma de não deixar aquilo do passado lhe ressentir, tá? Então, isso é algo muito difícil de acontecer, né? É algo assim, quem consegue fazer isso é o super-homem. Quem consegue fazer com que o seu passado não ressinta mais, não recorra. O que é o ressentimento? É o sentir de novo, né? O ressentimento é aquela dor, aquele sofrimento que você continua sempre sentindo. Isso é o ressentimento, né? A pessoa que não se ressente mais, né, é o super-homem. Quem consegue fazer isso, eu diria assim que o Nietzsche provavelmente não conseguiu fazer, né? Então, é algo muito difícil, né? É algo diferente do que os modernos pregavam, com certeza, tá? É quando o sujeito consegue reapropriar todos aqueles impulsos que foram renegados, proscritos, reprimidos, caluniados, e, quando possível, extirpados pela moral cristã, né? Moral socrático, judaico-cristã, né? Ela sempre reprimiu esses impulsos, esses afetos, né, que foram renegados. O Dionísio, na história do Ocidente, ele sempre ficou assim no segundo plano, né? Eles nunca foram plenamente aceitos, né? Apesar dos gregos, vejam bem, os gregos eles eram mais esclarecidos nesse sentido. Eles deixavam, né, eles até tinham um deus para representar isso, né? O que nós, por exemplo, assim, como que a gente vê o mal hoje, né? O mal é sempre assim algo que a gente quer se afastar, reprimir, dominar, né? Só que isso tem um preço, né? Bom, então, para a gente já finalizando, né? O que o Nietzsche nos diz sobre essa nossa nova constituição, né? Esse novo ser humano? O que é esse homem, então, esse além do homem que o Nietzsche prega? O domínio sobre suas paixões, não seu enfraquecimento ou extirpação. O domínio. Quanto maior a força dominadora de nossa vontade, tanto mais liberdade pode ser dada às paixões. O grande homem é grande pelo espaço de liberdade das suas paixões, mas ele é suficientemente forte para fazer desses monstros animais domésticos. O sábio e o animal se aproximarão e um novo tipo se dará, né? Então, é isso que o Nietzsche, de certa forma, defende. Essa é a filosofia do Nietzsche, né? A ideia de que a gente não tem que dominar totalmente, extirpar os nossos desejos, a nossa volúpia, as nossas paixões, mas é a gente dar vazão a elas. E a forma privilegiada disso é a arte, né? O Nietzsche vai chamar muita atenção, né, vai considerar muito o papel dos artistas, né? Uma obra de arte, o que ela faz, né?
ela, de forma perfeita, equilibrada, ela tem todos os elementos e a junção de todos eles forma a perfeição da música. Imagine uma música clássica, tocada por uma orquestra sinfônica, né? Ali estão todos os elementos. Se você tirar algum instrumento, a música ela vai perder a sintonia. Se você tirar uma nota da música, ela já não vai mais ter sentido, né? Então é isso que o Nietzsche vai dizer que é o equilíbrio, é esse homem, esse et homo, né, que ele prega, né? Um homem não mais ressentido, um homem capaz de dar vazão, dar liberdade para as suas paixões, né? E não fazer delas monstros, né? Que vão nos ressentir, nos oprimir, tá? Bom, para finalizar, então, pessoal, aqui depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, né? Vocês podem ver eles com mais calma, tá? Quero apontar alguns méritos da obra do Nietzsche, méritos e limites do pensamento dele, né? A gente pode colocar o Nietzsche como um autor antirracionalista, né? Um mérito da obra do Nietzsche é que suas teses sugerem que a própria ética, transformada em costumes, preconceitos cristalizados, sobretudo em confiança na capacidade da razão, tornou-se a forma perfeita de violência, a forma mais perfeita da violência, né? E é mais ou menos isso, né? Vejam bem, em nome do cidadão de bem, o que pessoas estão dispostas a fazer, né? Eu fico muito preocupado quando, assim, alguém se diz assim, nós, as famílias de bem. Isso é extremamente perigoso, né? Porque o que essas famílias de bem reprimem, né? Que preço elas estão pagando? Como é que elas estão lidando com as suas paixões, os seus desejos? Geralmente, elas valorizam muito, elas se valem muito, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, elas orbitam em torno de uma esfera, né? Melhor dizendo, elas vibram numa sintonia, né, de certa repulsa a alguém, literalmente, repulsa, nojo, vergonha, a pessoas que não são como elas, né? E elas se tornam muito violentas com relação a isso, né? É só a gente começar a observar aí, né? Estão todos aí do nosso lado, né? Como que essas pessoas, o cidadão de bem, ele se dirige àquele que supostamente não é um cidadão de bem, né? Essa expressão, o cidadão de bem, pessoal, é uma coisa, assim, muito delicada. A gente tem que ter muito discernimento, muita capacidade para compreender exatamente, né, quem se posiciona dessa forma, né? Não dá para a gente relativizar tudo também, né? É óbvio que uma sociedade ela precisa de equilíbrio para a vida ocorrer de uma forma pacífica, né? Mas, assim, quando alguém puxa para si, né, a noção de que o bem é isso, a ética é isso, como é que ela se dirige a quem não é como aquela forma que ela supostamente acha que é a forma perfeita, a forma correta, né? Geralmente é com um sentimento de repulsa, né? De nojo, literalmente de nojo. Vocês sabem que uma criança ela não tem o nojo. O nojo é algo construído socialmente, né? Um bebê ele não tem nojo do seu cocô. Inclusive ele acha o seu cocô parte dele, né? Mas somos nós adultos que vamos construindo. Que nojo, ó, que cheiro ruim e tal. A criança vai construindo esse sentimento, essa noção. E essa repulsa àquilo que é diferente dela, esse comportamento, ela vai dirigir a outros que são diferentes dela, né? A tudo aquilo que é diferente dela. Veja como é delicado isso, né? Então, quando alguém se diz assim, que existe, nós somos a comunidade do bem, nós somos os certos, nós somos os éticos, nós não fizemos bagunça, nós não fizemos arruaça, nós não quebramos nada, nós somos os certinhos, os limpinhos, os bonitinhos. É muito perigoso quem defende isso, né? As experiências históricas demonstraram que esse pessoal aí reprime muita coisa, né? Ela encontrou uma forma muito bem elaborada de reprimir todos os seus instintos, né? Então, assim, pessoal, quem sai por aí dizendo que é o cidadão do bem, pregando a moral, né? Muita sujeira embaixo desse tapete, né? Que ela é dirigida, ela é projetada contra alguém, contra um parasita, contra alguém que você vai chamar de o câncer, contra, assim,
um ser que supostamente seria mais frágil, né? É um marica, né? É essa pessoa que é o errado, né? Essa aí que é a pessoa que não é um cidadão de bem, tá? Então a gente tem que compreender bem isso para a gente ler o mundo a partir dessa ótica, é uma boa chave de leitura, tá? Um outro mérito, né, das teorias do Nietzsche é que a sua ética, ela, de certa forma, ela libera esse desejo de repressão, porque esse desejo de repressão, ele é o grande causador das psicoses, das neuroses, das angústias, dos desesperos humanos, né? A ética nietzschiana, ela não é uma ética repressora, ela é uma ética mais libertária, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente reprime muito, né, aquela sujeira que vai para debaixo do tapete, né, quando você reprime muito isso, isso pode causar doença, né? Causa doenças mentais, inclusive. Tá? Um grande mérito, né, da obra do Nietzsche é essa capacidade que ele tem de desnudar a hipocrisia e a violência da moral vigente, né? E, de certa forma, trazer de volta o ideal antigo de felicidade que a nossa sociedade destruiu, né? Qual é o ideal antigo de felicidade? É o equilíbrio, né? É a justa medida, já lá de fundo aristotélico, né? Mas que, no fundo, está alicerçada, né, na tragédia grega, né? Os gregos, eles lidavam de forma muito mais pacífica, né, com a desmedida, os desejos, né, as nossas pulsões. E também essa nova forma de se relacionar com o tempo, né? Nós estamos no tempo, né? Então, o que passou, a gente não pode ficar totalmente ressentido disso, né? Mas a gente precisa projetar para o futuro formas de vida equilibrada, né? Não só ressentida. Tá? Aqui está o Nietzsche, então eu falei para vocês, né? O Nietzsche já na sua fase final, né? Aqui essa é uma foto, né? Poucos meses antes da sua morte, né? Aqui ele está com então 56 anos, já totalmente dominado, né? Pela loucura, né? Já incapaz de produzir e refletir filosoficamente. Né? Um dos grandes limites, né, do pensamento do Nietzsche é esse aqui, né? Como é que a gente vai controlar as paixões, os desejos, pois já que eles estão tão próximos assim com os nossos desejos de morte, né? É uma grande dificuldade, né? Como a gente vai buscar o equilíbrio disso? E por fim, né? O que a gente pode, se a gente pudesse fazer uma pergunta, né? O Nietzsche é um grande crítico da racionalidade, né? Mas em que medida? Qual racionalidade? Qual o grau de racionalidade que a gente deve criticar, né? Será que é a razão ou essa racionalidade repressora, por exemplo, que os modernos defendiam, né? Que a moral cristã, de certa forma, também nos oprime em algum sentido, né? Qual que seria a forma mais conveniente de razão, né? O Nietzsche não deixa bem claro isso. Né? Bom, pessoal, era isso então, né? Hoje eu extrapolei no tempo aqui, me empolguei. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, se me fiz entender, se viajei demais. Qual é o mais comum de cair no Enem como assim, dos dois, o Nietzsche e o Schopenhauer, quer dizer? Leonardo. Na verdade, assim, ó, eu vou trazer uma notícia ruim para vocês, né? Provavelmente pelo tipo de Ministério da Educação que está aí hoje, talvez nenhum dos dois, né? Porque tradicionalmente, assim, ainda teria mais espaço um pouco para o Nietzsche, né? Por essa questão toda da crítica que ele faz ao Ocidente, né? O Nietzsche certamente era um filósofo mais, ele colocaria assim de uma forma mais séria, né, essa crítica ao Ocidente. O Schopenhauer também, né, mas o Schopenhauer ele assim, ele não, eu não lembro de ter encontrado questões do Schopenhauer em edições do Enem passadas, né. Teria que pesquisar um pouco sobre isso, né. Mas assim, como crítico do Ocidente, né, o Nietzsche com certeza ele apareceria com mais possibilidade, né, do que o Schopenhauer. Tá? Mas assim, ó, vocês querem saber o que realmente cai no Enem? Vocês vão fazer o Enem? Sim, claro, né? Acredito que todos devem estar inscritos, né? A forma mais tradicional de leitura do Enem provavelmente vai ser assim, né? As questões.
Para vocês terem uma ideia, né? Um dia o ministro da Educação estava numa live com o Bolsonaro e o Bolsonaro perguntou para ele, né, se ia ter Enem, e o ministro disse que sim, que ia ter Enem, né? E aí o Bolsonaro falou assim, olha, e a gente sabe que o Bolsonaro gosta de dar palpite, né, nos seus ministérios, né? Isso não é segredo para ninguém. Ele disse assim, podia fazer a seguinte questão, a live do dia 3 de junho desse ano, né? Quem era o presidente do Brasil no dia 1º de abril de 1964, né? Foi o dia do golpe militar, né? E aí o Bolsonaro estava dizendo que não tinha sido golpe, né? Que os militares não tinham assumido o poder ainda e tal, não sei o quê. Enfim, pesquisem aí, né? Os primeiros 10 minutos aí da live do dia 13 de junho. Ali já é um parâmetro de como vão ser as questões, né? Então a gente tem que considerar isso, né? Querendo ou não, os governos eles colocam um pouco, né, das suas visões, né, nas questões do Enem, tá? E segundo a visão que está aí, né? Bom, o ministro da Educação é um pastor, né, gente? Então vocês podem imaginar que tipo de questões podem cair, né? Que tipo de visão educacional pode estar por trás disso, né? Certamente uma visão muito tradicional, muito conservadora, né? Vai estar por trás das questões. Mas certamente serão questões assim muito técnicas, muito sem possibilidade de margem de interpretação, coisas do tipo. Né? Vocês esperam que façam o Enem, né? Pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma questão. Ô, Bernardo, não está inscrito, Bernardo? Você sabe que para entrar no IFE agora é só... para entrar no IFE agora, o processo seletivo, eu não sei se vai ser... Não sei se não vai ser só a nota do Enem, pessoal. Me esnobou. Não sei se vai ser só a nota do Enem. Vocês têm que entrar lá no site lá. Eu não sei se para o superior não é só a nota do Enem. Não sei se o processo seletivo vai ter prova, assim, também. Não tenho certeza, posso estar falando uma bobagem, né? Mas eu sei que tem vagas que são para egressos, né, do sistema público e com nota do Enem. Certo, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Eu vou disponibilizar mais um texto para vocês. Se não, eu vou interromper a gravação. Vocês permaneçam aí, pessoal, para mim.